É muito triste os ataques que eu recebo. Cheguei a ficar doente, aí uns 3 dias, quando viralizou um dos nossos vídeos na internet. E eu fico pensando como as pessoas são cruéis. As pessoas são cruéis ao ponto de limitar o outro ser humano até onde ele pode ir, onde ele não pode ir. Então, assim, ao invés de limitarmos as pessoas, eu acho que a gente tem que orar por essas pessoas. Se tem algum exemplo que eu não gosto em você, se eu sou sua amiga, eu tenho sim, né? Falar, olha, não gostei disso, tal, mas eu vou orar pela sua vida. Não eu chegar aqui e te sentenciar, falar, olha... Você vai pro inferno, meu, cara... tomou fogo e vai embora. Sinto lhe dizer, mas você já tem o passaporte. Eu já ouvi pessoas dizendo que eu tinha o passaporte direto pro inferno. Cara, esse é novo, hein? Eu já ouvi Passaporte? Passaporte. Chique, né? Porque Porque vai para os Estados Unidos, não consegue tirar o visto, vai para o inferno, já tá entendeu? lá. Então, isso é muito triste. Eu gosto muito de evangelizar, eu gosto muito de levar o amor de Deus nas ruas, aonde eu passo. E, às vezes, você passa, né? Você fala uma palavra para alguém, aí a pessoa, tipo, fica olhando assim. Fala, de onde será que saiu esse alienígena? Né? O pessoal tem a visão assim, né? Porque assim, as pessoas... Eu não sei qual é a mentalidade que as pessoas têm do público homoafetivo. Se todos têm que ser da religião afro, né? Porque eu acho que eles têm esse pensamento. E a religião que mais acolhe o público homoafetivo é a religião afro. E tem muitas pessoas dentro, né, dessas religiões afrodescendentes que até gostariam de ir para uma igreja, porque conheceram, né? Mas já sabem que, se for, elas serão apedrejadas, elas serão crucificadas. Então, às vezes, elas preferem ter um refúgio em uma outra religião, em uma outra denominação, que, às vezes, não é nem aquilo que ela gostaria. Mas, por ela encontrar o acolhimento, por ela encontrar o amor, ela permanece. Ela permanece ali. Hoje em dia, no Brasil, né, não só no Brasil, mas acredito que em outros países, que a igreja, inclusive, ela não foi fundada no Brasil, acredito que, hoje em dia, você tem mais essa facilidade de denominações, de igreja, né, igual eu te falei no início, de igrejas afirmativas, que não tinha. Hoje em dia tem igreja afirmativa, que você é do público homoafetivo, você vai lá, você vê que é uma igreja praticamente 90% de pessoas heterossexuais e tem meia dúzia ali do público homoafetivo, mas você sente o amor pelo aquele líder, o cara vai lá, te cumprimenta, né, recebe você em amor. Então, acredito que hoje o número, né, dessas igrejas afirmativas, elas estão aumentando. Se a gente for abrir aí, né, recentemente, acho que 1 ano, 2 anos atrás, teve uma pastora heterossexual que fez um casamento de um casal de 2 mulheres e ela foi excluída da igreja dela. Que eu acho isso um absurdo, eu não poder abençoar um matrimônio de alguém, né? Então, assim, eu acredito que, se as igrejas, né, afirmativas, inclusivas, elas se unirem, acredito que a gente pode chegar muito mais longe. Mas também não pode ter guerra dentre essas igrejas. Infelizmente, também tem. Tem muito, né? Então, a minha igreja é melhor do que essa. Não, não. Diante do Senhor, nós somos todos iguais, né? Ele diz lá na palavra dele que o Senhor, ele nos fez a sua imagem e semelhança. Então, eu e você fomos feitos de acordo com o que o Senhor quis. Então, eu não posso falar assim, mas eu... Não, a palavra de Deus que diz isso. Então, hoje falta isso. As pessoas terem mais empatia pelo próximo, ter mais amor, ter mais cuidado, né? Não sair aí... eu vou sair aí matando. Igual eu estava vendo algo no meu Instagram de um pastor muito renomado de igreja tradicional, falando que Deus que tinha que fazer orações igual lá no passado, na época da lei, só que ele está lá na época da lei ainda, né? Que a gente não está na época da lei. Que a gente tinha que orar para Deus quebrar a mandíbula do Lula, para que Deus quebrasse com o Senado, acabasse... Gente, ele é literalmente machista, né? Muito machista. Como que eu vou orar? Um exemplo, eu vou orar, eu vou falar assim, eu vou orar para que Deus te quebre todo no meio.
Eu não tenho esse direito. Deus vai me abençoar e te meter a porrada. Esse aí, eu tava tentando lembrar quem que era esse pastor que falou isso. Aí esse eu lembrei quem foi. Entendeu? Você tem alguma coisa em comum com ele aí? Tem bastante. Só essa parte estética que a gente tem em comum, que eu não sou tão pau no cu igual esse cara. Desculpa, pastor. Eu, bispo. É machista, né? Igual tem igrejas que não pode ter pastor. Não pode ter pastora. Por quê? Porque eles estão lá na época, né? Que não podia, mulher não podia. Gente, hoje em dia tem mulher que dá de 10-0 nos homens. Em tudo, né? Em tudo que você vê que tem mulher fazendo, tem mulher que faz muito melhor que muito homem. Então você vê que é uma sociedade materialista, machista, uma sociedade que só quem pode mandar é a figura masculina, né? Mas você sente que isso está mudando dentro da igreja tradicional ou não? Sim. Da tradicional. Da tradicional tem mudado, sim. Como eu disse para você no início, eu gosto, né, de igrejas tradicionais. Se você perguntar assim para mim, bispa, você já foi em alguma igreja tradicional e você foi mal recebida? Não. Só que eu entro mudo e saio calada, né? E o que eu acho engraçado, eu sou noiva, né? Tenho a minha noiva. Ela é extremamente feminina. Se você vê ela na rua, você vai achar que ela é heterossexual. Se a minha noiva for em qualquer igreja tradicional, ela é missionária, ela é pastora também, pastora Cléo. Se ela for numa igreja tradicional, sem eu, e ela chega lá numa igreja tradicional e alguém pergunta, eu sou pastora, tal, vamos dar oportunidade para ela. Ela vai subir, vai trazer uma palavra, uma saudação, o fogo vai cair na igreja. Porque eles não sabem, porque o físico dela não aparenta. Aí, se um dia ela aparecer lá comigo de mão dada, vão falar, Satanás puro. Satanás puro. Tá puro. com o diabo dentro da instituição. Vamos expulsar o lesbianismo. Gente, mas se ela foi ontem, ela era bênção, porque ela estava sem a minha pessoa. Então, para você ver que as pessoas elas julgam pela aparência. Elas não julgam a pessoa pelo que realmente ela é, pelo que ela tem dentro do coração dela, né? É a mesma coisa, o racismo. As pessoas julgam pela cor da pele. A cor da pele não quer dizer nada pra gente. Branco, negro, a gente é tudo igual. Tudo filho do Senhor, tudo filho de Deus. Mas não. Se você vai em um lugar, você tá bem vestido, vão achar que você tem dinheiro. Você vai num lugar de bermuda e de camiseta... não, vou atender aquele ali que está mais bem vestido. E, às vezes, aquele que está mais bem vestido é mais duro... Do que eu sou esse aí, no caso. Eu moro num bairro que hoje é legal. Hoje o bairro é bem legal. E eu tenho muito preguiça de me arrumar para sair, sabe? Então, às vezes, eu vou comprar tempero. Tem uma loja de tempero lá, o pessoal não me atende, cara. Não me atende. Eu entro lá e aí eu tenho que fazer meus bagulho. Eu tenho que chamar a mulher. Agora, o pessoal lá que é ricão lá... Ixi, pessoal, falta esticar tapete lá. Mas eu não faço muita questão, porque não tem nada a ver comigo. Mas o pessoal olha pra minha cara e fala, isso aí é pobre, fudido, tadinho. Não vou nem atender, deve estar passando tempo aqui só, sabe? Mas as pessoas são assim, na igreja é assim também, infelizmente. Infelizmente é. A igreja, ela julga muito pela aparência, né? Se você fala bem, beleza, né? Se você tem uma locução boa, perfeita. Mas, às vezes, chega uma pessoa que não tem uma dicção tão legal, né? Não tem um visual. Mas, às vezes, a pessoa tem muito mais de Deus do que aquela pessoa que está bem vestida, que tem uma boa locução, ou que tem um estudo. E você vê Deus ali na vida daquela pessoa, né? A palavra de Deus, como você disse que não conhece muito, mas ele usou até uma jumenta. Alguma jumenta que fala, eu sei, as histórias eu sei. Mais ou menos, porque eu vim de família que é da igreja, aí algumas coisas eu conheço. Para você ver, quando Davi foi escolhido, mesma coisa. Julgaram que seria o outro, Eliabe, por aí. E foi ele. É que a gente, o ser humano, infelizmente, isso acontece nos dias de hoje. A gente vai pela aparência. Aquele ali tem uma aparência bacana, então... É igual quando você vai fazer um processo seletivo em uma empresa. Às vezes chega uma pessoa lá tímida e uma pessoa mais extrovertida. Aí você escolhe aquela pessoa mais extrovertida. E o tímido você descarta. E, às vezes, aquela pessoa mais extrovertida vai ser a que vai te dar um trabalho que você vai se arrepender pelo resto da vida de ter contratado. E o tímido, às vezes, é o que tem mais conhecimento específico, né? Então, isso também cabe no nosso meio, né? No meio cristão. Então, assim... Acho que a gente, como ser humano,
a gente precisa, às vezes, se colocar no lugar do próximo.